Como você já sabe, quarta-feira é dia do quadro Ação e Cidadania. Hoje a gente fala sobre um assunto que interessa muita gente, o seguro DPVAT. Afinal, quem tem direito a esse seguro e como retirá-lo? Confira na reportagem produzida pelo Ministério Público do Tocantins. Muita gente não sabe, mas o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, mais conhecido como seguro DPVAT, existe desde 1974. Ele tem caráter social e indeniza vítimas de acidentes de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. A dor pela perda de um ente não tem preço, mas em muitos casos o DPVAT serve como um alento para os parentes, como no caso do advogado Daniel Ribeiro de Oliveira, que perdeu os pais em um acidente de trânsito em março desse ano. E só após o ocorrido que eu fui me informar. E eu acredito que tem muita gente que não sabe, mas em caso de acidente, ou que tenha lesões, ou em caso de morte ou de invalidez, tem direito a receber determinados valores. O DPVAT oferece coberturas para 3 naturezas de danos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. A professora Ana Ribeiro sofreu um acidente em 2011, quando perdeu os movimentos do braço direito. Depois de ouvir falar sobre o seguro, ela foi atrás dos seus direitos. Eu vim ao Ministério Público, vim direto e fui atendida prontamente por uma moça, e ela logo montou o processo. Inclusive ela falou para mim: Dona Ana, vai ser o primeiro processo que eu vou montar. Com 30 dias a seguradora já tinha liberado. O Brasil é um dos países com maior índice de violência no trânsito. Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que as estradas brasileiras matam em média 2 vezes mais do que as rodovias americanas e quase 4 vezes mais do que as estradas da União Europeia. O governo do estado também revela um dado alarmante. De janeiro a setembro deste ano, 1.292 casos de acidentes de trânsito deram entrada no Hospital Geral de Palmas. Na maioria dos casos, as vítimas são motociclistas. Para tentar reduzir esses números, as autoridades apostam em campanhas educativas para que cada vez menos pessoas precisem utilizar o seguro DPVAT. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor, Verusca Rezende Fuso. Boa tarde, promotora. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela participação da senhora no nosso telejornal. Bom, como a gente viu na reportagem, o seguro existe, mas muita gente nem sabe que ele existe e como proceder, né? É realmente fácil? A gente está vendo que existe uma campanha, inclusive nacional, com relação ao seguro DPVAT. É realmente fácil de acionar o seguro? Sim, o seguro, pela sua natureza social, ele é bastante fácil de ser acionado. Muitas pessoas não sabem, mas basta procurar um posto autorizado pela seguradora líder, né? Que no caso é a seguradora responsável por estar fazendo esses pagamentos, preencher um formulário, levar essa documentação e no prazo máximo de 30 dias ela vai estar recebendo essa indenização. Não tem dificuldade, é prático, é rápido e pode ser feito inclusive gratuitamente. Quem tem direito ao seguro? Sim, quem tem direito ao seguro são as pessoas vítimas de acidentes de trânsito, né? Até o próprio nome diz, ele é um seguro de despesas pessoais causadas por veículos automotores em vias públicas. Quem tem direito são os beneficiários que no caso sofrerem lesões corporais, né, e essas lesões puderem causar algum tipo de debilidade permanente, né, as pessoas, os parentes das vítimas, né, segundo grau sucessório, no caso de falecimento, e aquelas pessoas que realizaram despesas médicas com o tratamento das enfermidades causadas pelos acidentes. Quanto pode chegar esse valor aí do seguro? Sim, o seguro DPVAT, no caso de morte, ele tem um valor de R$ 13.500. No caso das despesas por invalidez, ele pode chegar a R$ 13.500. E no caso de despesas de reembolso com despesas efetuadas, né, despesas médicas, ele chega ao valor de R$ 2.700. Promotora, nós temos algumas perguntas que foram feitas por pessoas na rua. Vamos ver então quais são essas perguntas. Eu queria saber se quem causou o acidente, se tem direito de receber o seguro de DPVAT. Sim, essa pergunta é bastante interessante, porque o seguro DPVAT, na verdade, ele é um seguro social. Então, todos têm direito a recebê-lo, inclusive quem provocou o acidente, porque não se fala em culpa no caso desse seguro, né? Então, sim, a resposta é sim.
Vamos à segunda pergunta do pessoal na rua. Uma pergunta que eu quero saber se o DPVAT, ele cobra o custeio do carro. Ah, sim, é outra questão interessante. O DPVAT, como friso mais uma vez, é um seguro para acidentes pessoais. No caso, as despesas do carro não são cobertas pelo DPVAT. A pessoa vai ter que contratar um seguro, né, para cobrir essas despesas. Agora, caso exatamente, se a pessoa teve despesas médicas, hospitalares, né, ela tem que guardar esses comprovantes, como é que fica isso? Sim, isso é muito importante. É bom frisar que ao levar esses documentos, ela tem que trazer o relatório médico, no caso das indenizações por invalidez, ela tem que concluir o tratamento todo. E no caso desses reembolsos, é importante frisar que as pessoas deverão guardar todos os recibos de compra de medicamentos, dos gastos efetuados, e lembrando mais uma vez que as despesas com o Sistema Único de Saúde, no caso, não são computadas porque é o sistema público, né? É bom lembrar. É mais ou menos essa pergunta que a Rafaela Nunes, pelas redes sociais, fez: o que a vítima de acidente deve fazer para receber o seguro, né? Além de guardar todos os documentos, aonde ela deve procurar? Sim, aí fica algumas observações. Primeiro, quanto ao prazo. O prazo é de 3 anos contados da data do acidente, e ela deve procurar os postos autorizados, entre os quais o Ministério Público. E aí eu friso que o órgão, ele nas 42 comarcas, ele realiza esse trabalho de captação desses documentos para encaminhamento para a seguradora. Esse trabalho é feito de forma gratuita. O cidadão procura o órgão do Ministério Público, tanto na capital como nas 42 comarcas que eu já havia dito, e aí a sua documentação será prontamente encaminhada, e no prazo máximo de 30 dias, se toda a documentação estiver correta, ele vai receber a indenização. Precisa constituir advogado ou a pessoa mesmo consegue resolver tudo? Não, o seguro DPVAT não é necessário constituir advogado. Ele mesmo, o próprio beneficiário, pode estar requerendo esse seguro, e é bom e importante a gente colocar que essa seara, existem pessoas que muitas vezes se aproveitam daquela fragilidade vivida pelas pessoas que sofrem perdas com entes queridos e procuram, são abordadas por pessoas que garantem que conseguirão receber o seguro com mais facilidade, mas na verdade muitas vezes isso é um engodo. Muitas vezes essas pessoas são aproveitadores que cobram taxas altíssimas, chegam a 30%, 40% do valor da indenização. As pessoas muitas vezes adiantam esse valor, o que não é necessário. O seguro ele é muito fácil de ser requerido, e estando com a documentação em dia, vai todo o valor da indenização para o beneficiário. Bom, exatamente. O Pídio Figueira, também pelas redes sociais, pergunta: proprietário de veículo que está com DPVAT em atraso tem direito a receber o seguro, caso se envolva no acidente? Essa pergunta é muito interessante. No caso do proprietário, ele não poderá receber o DPVAT. O DPVAT, como todo seguro, ele precisa estar adimplente, né? Agora, isso não exclui a possibilidade dos demais beneficiários, no caso os passageiros do veículo ou o pedestre que possa ter se envolvido no acidente, receber o DPVAT. Então é só em relação a essa observação do proprietário do veículo que infelizmente não vai poder receber se ele não estiver adimplente. Só para a gente encerrar, existem alguns telefones aí, né, para tirar dúvidas, inclusive lá no Ministério Público, né? Sim, eu disponibilizo o telefone do Ministério Público, que é o 3216-7616. Nós estamos lá, existe um setor próprio para atendimento do DPVAT, e as pessoas que tiverem interesse podem ligar e nós estaremos esclarecendo qualquer dúvida que possa ainda existir. E tem também um saque do DPVAT nacional, que é o 0800 022 1204, e aqui do DPVAT, do Departamento de DPVAT do Ministério Público Estadual, repetindo, 3216-7616. Promotor Verusco, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Lembrando que esse quadro sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo no Tocantins deve permanecer encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, exceto no norte, onde o tempo fica parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão é que hoje a temperatura atinja os 35 graus.
Vamos ver agora o tempo aqui na capital. Como a gente vê nessas imagens ao vivo aí da Avenida Teotônio Segurado, tempo nublado nesse momento aqui em Palmas. Por aqui a mínima prevista de 24 e a máxima de 30.